Olá a todos, gente, mais um vídeo. Eu tenho certeza, convicção que se você ficar comigo até o final, você vai ser poderosamente edificado. Por quê? Eu vou falar sobre um mistério da Bíblia, um mistério do livro do Apocalipse. Que mistério é esse? A grande Babilônia, a mulher de Apocalipse 17, a prostituta de Apocalipse capítulo 17. E você vai entender quem é essa mulher, quem é esse personagem do fim dos tempos. Mas para isso, você tem que ficar comigo até o final, tá certo? Então fica porque vai valer a pena. Eu vou trazer revelações importantes e fortes para você entender. Bom, a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 17, o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, João está relatando, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então veja bem, eu já expliquei isso em diversos vídeos. A Bíblia utiliza diversos tipos de linguagem, né? A linguagem literal, a linguagem simbólica e a linguagem figurativa, que se subdivide em vários tipos de linguagem. O livro do Apocalipse ele foi escrito numa linguagem simbólica, porque não poderia uma prostituta, uma mulher, estar sentada sobre muitas águas, né? É lógico que está tratando sobre um simbolismo, sobre algo, né, relacionado ao fim dos tempos. Tanto é verdade que a Bíblia fala, né, que essas muitas águas são povos, tribos, línguas e nações. Então você pode perceber isso claramente, que é uma linguagem simbólica. Então nós vamos descobrir hoje quem é definitivamente essa mulher, quem é esse personagem, essa prostituta que vai receber o juízo de Deus no fim dos tempos. Eu fiz uma live recentemente onde eu falei que eu ia trazer um estudo para vocês a respeito disso. Então eu coloquei alguns versículos aqui, eu separei, vou ler com você. Hoje você vai estudar a Bíblia para entender o que até hoje muitos pregadores, pastores, até mesmo pessoas que ministram sobre o fim dos tempos aí, né, não sabem. Talvez você já tenha ouvido falar que a prostituta, a mulher de Apocalipse 17 é Roma, é o Império Romano, é o Vaticano, é o Papa, mas na verdade não é. Eu vou tentar demonstrar para você por quê e vou demonstrar para você quem é, tá certo? Então vamos lá, gente. A Bíblia fala que essa mulher, essa prostituta, ela está assentada sobre muitas águas, né? Então, essa expressão águas, né, significa povos, tribos, línguas e nações, conforme está escrito em Apocalipse 17, verso de número 15. Mas um versículo chave para a gente entender quem é essa mulher de Apocalipse 17, essa prostituta, essa meretriz, porque a Bíblia diz que é um mistério. Quer ver? Eu vou ler para você o texto. Ó. A Bíblia fala o seguinte, né? No versículo 5, e na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia. Então a mulher é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mas a Bíblia diz que é o mistério, certo? Então veja só, na sua testa está escrito mistério. Mas lá no versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Nós vamos descobrir isso agora. Observe que a Bíblia não fala que são os reis que governam sobre ela, mas ela reina, ela domina sobre todos os reis da terra. Bom, vamos lá, gente. Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, né? A Bíblia fala que não é qualquer cidade. A Bíblia diz, é a grande cidade. Não é uma das grandes cidades, não é mais uma cidade, é a grande. Só existe uma. Grande no sentido espiritual, no sentido profético. É isso que a Bíblia está ensinando. Uma característica dessa mulher, dessa meretriz, diz o seguinte em Apocalipse capítulo 17, versos 5 e 6. Ela está embriagada com o sangue dos profetas e das testemunhas de Jesus. Muito se pensou que talvez pudesse ser a Igreja Católica, Roma, por conta do período da Inquisição Papal, os cristãos jogados nas arenas dos leões, mas na verdade, como eu disse, isso é uma interpretação americanizada da Bíblia, como é a interpretação de que o anticristo vinha da Europa, né? Já ultrapassada, porque você sabe que
o anticristo ele não vem da Europa, ele vem do Islã, eu já ensinei isso aqui. Ele vem do mundo muçulmano porque a Bíblia toda ela transcorre num prisma oriental, do Oriente Médio e não ocidental, como o americano quis crer, outrora o europeu quis crer em outro momento, certo? Então veja bem, a Bíblia fala que ela está embriagada com o sangue das testemunhas, olha só. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Então, para a gente descobrir quem é essa mulher, que é uma grande cidade, que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Quem são as testemunhas de Jesus? Porque a Bíblia está dizendo em Apocalipse 17, versos 5 e 6, que a mulher está embriagada com as testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus não seriam os apóstolos? Não seriam os profetas? Veja só, eu quero mencionar para você como a grande cidade, na verdade, não é Roma como se pensou. Mateus capítulo 23, verso 34 a 37 nos diz o seguinte: Portanto, eis, Jesus falando, que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles vocês matarão, a outros crucificarão, e outros deles açoitarão nas vossas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. Preste atenção nisso. Para que sobre vós, sobre vocês, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Quando a Bíblia fala geração, às vezes ela quer dizer algo em relação a ascendência, descendência entre pais e filhos, mas também sobre um local. Nesse caso, nesse texto de Mateus, ela está falando sobre uma localidade. Então veja só, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas e tu não quisestes. Então a Bíblia está nos revelando que todo o sangue de todo justo, desde o princípio do mundo, desde Abel até Zacarias, né? Todos os profetas serão requeridos, esse sangue será requerido dessa localidade, dessa geração, que na verdade é Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes foram enviados, tá certo? Então, você consegue perceber já de cara que Jerusalém é tratada por Jesus como um local, uma cidade que mata, que apedreja, que extermina profetas e todos aqueles que são enviados por Deus. Vou ler para você rapidamente Lucas capítulo 13, verso 31 e 34 a 34 diz o seguinte: Naquele mesmo dia chegarão os fariseus dizendo-lhes: Sai e retira daqui, porque Herodes quer matar-te. Certo? Dizendo isso a Jesus. E Jesus respondeu e disse: Ide dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia consumo a minha obra. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Olha, sai daqui, foge daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus disse: Não, eu ainda tenho que terminar a minha obra, eu ainda tenho que fazer algumas coisas, importa eu caminhar ainda hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça, para que não ocorra que um profeta seja morto fora de Jerusalém. Ou seja, onde que Jesus padeceu? Onde que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Vou ler para você rapidamente Lucas capítulo 11. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, Jesus falando. E eles matarão uns e perseguirão outros.
porque é para que desta geração, da geração de Jerusalém, da localidade, porque a Bíblia fala geração em vários aspectos, em vários textos bíblicos de formas diferentes, simbolizando coisas diferentes, para que desta geração, da geração da localidade de Jerusalém, seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração de Israel, dessa geração de Jerusalém. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Então Jesus, em vários textos nos evangelhos, relata que Jerusalém mata e apedreja os profetas, a todos que são enviados, e ele mesmo não poderia morrer em outro lugar a não ser na grande cidade que é Jerusalém, certo? Tanto é verdade que a grande tribulação que virá, a ira de Deus, os 7 anos da tribulação, vem primeiramente e especialmente para o povo judeu. Para quê? Para que Deus vingue o sangue dos profetas e de todos aqueles que foram enviados. Mateus, no capítulo 24, trata exatamente disso. Vou ler para você aqui. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se você ler Lucas no capítulo 21, você vai ler o seguinte: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É a mesma narrativa de Mateus 24. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos estiverem, não entrem nela. Porque dias de vingança, preste atenção, vingança do quê? Vingança da morte dos profetas, das testemunhas de Jesus e de todos aqueles que foram enviados, inclusive da própria morte do Messias. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? Povo de Israel, povo de Jerusalém. Ira sobre este povo. Por que Deus quer derramar a sua ira na grande tribulação, gente? Para pensar o seguinte. Sobre Jerusalém, se Jerusalém não fez nada, se Jerusalém está tranquilamente, está bem com o Senhor. Não, a grande tribulação tem o propósito principal também de derramar a ira, a vingança de Deus sobre a santa, entre aspas, cidade que matou os profetas e todos aqueles que foram enviados por Deus. Toda a história aconteceu assim. Se você pegar todos os impérios, você vai ver que Deus utilizou da Babilônia para tratar com Jerusalém, usou da Medopérsia, usou da Grécia, usou de Roma. Então, você consegue entender que Jerusalém é a cidade que mata os profetas e as testemunhas de Jesus, desde Abel, desde o princípio até o fim, certo? Então, em Apocalipse capítulo 17, a Bíblia diz que a prostituta, a mulher que está sentada sobre muitas águas, na verdade, é a grande cidade que é Jerusalém. Vou provar para você mais um pouco para você entender. Muito se acreditou que a grande cidade, em algum tempo, fosse Roma, fosse a cidade das 7 colinas, porque Apocalipse capítulo 17, verso 3 nos diz assim: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui tem sentido e sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então as pessoas pensaram, peraí, são 7 montes? Roma, o Vaticano está sobre 7 montes, então ali é
a mulher, né? A mulher está sentada naquele lugar, a prostituta está sentada naquele lugar. Só que se você ler Apocalipse, capítulo 17, verso 10, você vai ler o seguinte, ó. E são também 7 reis. Então a Bíblia diz que os 7 montes sobre os quais a mulher, né? A mulher está sentada sobre a besta tem 7 cabeças, que são também 7 montes, e também são 7 reis. Então são 7 montes. A Bíblia diz em Apocalipse 17, 10, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ora, se são os 7 montes, né, de Roma, do Vaticano, de Roma, como 5 já caíram, né? Se a Bíblia fala que a mulher está sentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e são 7 montes, como 5 desses montes já caíram? Não faz sentido. Então é lógico que essa palavra monte está trazendo uma linguagem simbólica para trazer um sentido literal. E estaria tratando sobre o que esses 7 montes? 7 governos, né? 7 impérios, 7 reinos. Então a Bíblia diz o seguinte: 5 já caíram. Quais são esses 5? Se você for estudar a história bíblica, você vai entender. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. 5 caíram na época do apóstolo João. Um existe, Roma. Um existe. E outro ainda não é vindo. Por isso que não tem absolutamente nada a ver com Roma, com o Vaticano, com o papado e assim por diante, como muito tempo se acreditou. Certo? Então você consegue perceber que a grande cidade, na verdade, nunca foi Roma, nunca foi o Vaticano, e sim Jerusalém. Talvez você possa estar pensando o seguinte: pastor, mas e a roupa dela de púrpura, de pedras preciosas, né? Isso era exatamente a vestimenta, né? O que compunha a vestimenta dos sacerdotes, certo? Dos sumos sacerdotes. Eles usavam algo, inclusive na testa, escrito isso, mais ou menos o seguinte: santidade ao Senhor, certo? Então a Bíblia fala em Apocalipse no capítulo 17 que na sua testa está escrito o seguinte: mistério, a grande Babilônia, a mãe das abominações e prostituições da terra. Mas então por que exatamente a Bíblia fala em Apocalipse 17 que a mulher tem escrito isso e os sacerdotes usavam nas suas testas essa inscrição de que era necessário santidade ao Senhor? Muito simples, porque Israel, quando estava nos caminhos do Senhor, sempre foi tratada como noiva, como esposa, como mulher. E quando Israel estava desviada dos caminhos do Senhor, ela sempre foi tratada como meretriz ou prostituta. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, que eu saiba, a igreja, os gentios são tratados como noiva, mas Israel também é tratado como noiva na Bíblia, tá? Vou mostrar isso para você de uma forma muito tranquila. Veja só, se você ler Jeremias no capítulo 3, no verso 6 a 9, você vai entender o seguinte: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Veja só como o profeta Jeremias trata Israel como uma prostituta. E eu disse: depois que fizeste tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, adúltera, prostituta, meretriz, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedras e com madeiras. Então, a Bíblia fala através do profeta Jeremias que Israel é uma prostituta, é uma meretriz, é uma adúltera, e que Deus então deu carta de divórcio a Israel. E através das suas prostituições, das suas abominações, ela contaminou
toda a terra, literalmente toda a terra. E é exatamente o que fala o livro do Apocalipse no capítulo 17. A Bíblia diz que com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram do vinho da sua prostituição. Apocalipse capítulo 17, verso de número 2. Se você ler o livro de Ezequiel no capítulo 16, no verso 2, gente, vocês vão ler o seguinte, ó: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ezequiel 16, 14 a 18 vai dizer o seguinte: E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, está falando da beleza dela, né? Pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Então Deus falando que Israel era linda, que Jerusalém era linda e que ele botou nela a sua glória, mas com o passar do tempo ela confiou na sua formosura e começou a se prostituir com todos aqueles que passavam, né? E ela se tornava deles. E tornaste os teus vestidos e fizestes lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituísse sobre eles, como nunca sucederá nem sucederá. E tornaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituísse com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Ezequiel 16, verso 14 e verso 18. A Bíblia, em diversos textos no Antigo Testamento, trata Jerusalém como prostituta, como adúltera, como infiel, como uma meretriz. Para finalizar, vou mostrar para você em Ezequiel capítulo 16, verso 29 a 32. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isto te fartaste. Quão fraco é o teu coração, ó Jerusalém, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga, ou seja, ela se prostituiu de graça. Foste como uma mulher adúltera, que em algum lugar de seu marido recebe os estranhos. Então, gente, é muito forte isso. A Bíblia trata Jerusalém como a cidade que mata os profetas, que apedreja os que são enviados. Jesus não poderia morrer em outro lugar para que nenhum profeta morresse fora de Jerusalém. A Bíblia diz em diversas passagens no Antigo Testamento que Israel é a prostituta, é a meretriz, é a adúltera, é a fornicadora. Então você consegue perceber que muito da narrativa de Apocalipse 17, da mãe das prostituições da terra, as abominações, a grande prostituta, a grande meretriz, na verdade, nada mais é do que a cidade de Jerusalém. Aí eu falei para você anteriormente que Jerusalém também é tratada como noiva. Aí você pode pensar, não, pastor, noiva só a igreja. Não, mas a Bíblia também fala que Jerusalém é tratada como noiva. Apocalipse capítulo 21, verso 2, a Bíblia diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Está falando que não é antiga, né? Porque a antiga era prostituta, é a nova. Que descia do céu, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu marido ou para o seu esposo. Certo? Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, cidade, poder, e mostrou-me a grande cidade. Olha só a expressão chave, a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém é a grande
cidade. Então volte um pouquinho comigo e leia Apocalipse capítulo 17, verso de número 18. E a mulher que viste, a grande prostituta, lá de Apocalipse 17, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Certo? Então você consegue perceber, porque Apocalipse 21, verso 9 e 10 nos diz que a grande cidade é a Santa Jerusalém, a nova, porque a velha se perverteu, a velha se corrompeu completamente, né? Tá bom, pastor, eu entendi perfeitamente essa parte de que Jerusalém é a grande prostituta, a grande cidade que fala lá no último versículo. Mas por que Jerusalém é chamada de Babilônia? Não é estranho isso? Não, não é estranho. Em muitas passagens bíblicas, Jerusalém recebe vários nomes. Prostituta, meretriz, adúltera. Eu vou citar um trecho para você de Apocalipse capítulo 11, que você vai perceber isso muito claramente, tá? Nesse texto vai estar expresso que Jerusalém é a grande cidade e que ela recebe também outros nomes. Fala das duas testemunhas do período da grande tribulação. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Os corpos das duas testemunhas estarão mortos na praça da grande cidade. Qual é a grande cidade? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Está falando de Jerusalém? Sim, é onde estarão os corpos das duas testemunhas. A Bíblia diz mais, onde, que é o mesmo lugar, o nosso Senhor Jesus foi também crucificado. Crucificado. Jesus foi crucificado, você sabe, em Jerusalém, e a Bíblia diz que as duas testemunhas estarão com seus corpos mortos na cidade, na praça da grande cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, se Jerusalém, a grande cidade, pode ser chamada de Sodoma e de Egito, como o próprio livro do Apocalipse fala, Apocalipse 11, que eu acabei de ler para você, também pode ser chamada de Babilônia. Por isso, em Apocalipse 17, ela recebe esse nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das abominações e prostituições da terra. Aquela grande cidade, no último verso, que mata os profetas e apedreja todos aqueles que foram enviados a ela, certo? Muitas pessoas, eu quero deixar isso claro para vocês, usam de forma equivocada um texto de Apocalipse 18:4 para se referir a falsas igrejas, a falsos pastores. Isso já varreu a internet, né? Pessoas que não têm o mínimo conhecimento, elas dizem o seguinte, por exemplo, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Para que vocês não incorram nas suas pragas. Está falando exatamente de Jerusalém, dizendo, olha, saiam dela porque o juízo vem sobre ela. O juízo vem sobre Jerusalém através da grande tribulação. Por isso que o Evangelho de Mateus fala que quem estiver na Judéia fuja para os montes, que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno, porque o juízo vai ser dado sobre a grande cidade, certo? Então, está tratando especificamente sobre Jerusalém. Certo? Se você ler Apocalipse capítulo 18, verso 20 e 21, você vai ler o seguinte, alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas. Santos apóstolos e profetas. Porque Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Quanto a quem? A Jerusalém. Ora, apóstolos e profetas estavam em Jerusalém, não em Roma, não no Vaticano, não na cidade das Sete Colinas. Então você consegue perceber quanto equívoco teológico muitos pastores, muitos pregadores fazem em relação à besta, em relação à mulher, melhor dizendo, que está sentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. A besta, a mulher de Apocalipse 17, né? Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será achada. Apocalipse 18, verso 20 e 21. Então vocês conseguem perceber claramente que a Bíblia dá vários nomes para Jerusalém, e Jerusalém é tratada como uma mulher, como uma noiva que entrou em decadência espiritual. Certo? Só fazer uma rápida recordação para você, Apocalipse capítulo 17, verso 6,
nos diz a característica forte dessa grande cidade, da mulher que é a grande cidade. E vi a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, verso 6. Apocalipse 18, verso 24. E nela, na grande cidade, se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Calma aí, todos os que foram mortos é muita gente. Jesus falou sobre isso. Jesus disse de forma bem clara: todos os que foram mortos, desde Abel até o sangue de Zacarias. Lucas capítulo 11, 49 a 53. Então, gente, fica muito claro para todos vocês que esse mesmo texto é reprisado em Mateus 23, 34 e 37, como eu citei. A grande meretriz de Apocalipse 17 não é Roma, não é o Vaticano. Essa interpretação, inclusive, foi muito forte, veiculada pelos adventistas, né? Porque viam o Papa João Paulo II como fosse ressuscitar, que ele fosse a besta e assim por diante. Mas agora a Bíblia, explicando para você, a própria Bíblia, deixa muito claro que a prostituta de Apocalipse 17 nada mais é do que a cidade de Jerusalém. Exatamente por isso, Mateus 24, Lucas capítulo 21, como eu falei para vocês, vai retratar a tribulação como um momento, né? O dia da ira do Senhor, da vingança do Senhor sobre essa grande cidade. Apocalipse 17, verso 18, é chave para a gente entender todo esse capítulo de Apocalipse 17. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então eu quero deixar esse estudo para você entender um pouquinho mais, né? E de alguma maneira dissipar aí algumas desinformações sobre Roma, sobre outros locais como sendo, né, a mulher, como sendo a prostituta de Apocalipse 17. Como eu também venho falando, respeito todas as posições, que o anticristo ele não vem da Europa, ele não é Emmanuel Macron, ele não é nenhum líder que vem do continente europeu, ou da União Europeia, ou dos países que compõem a União Europeia, porque lá no ano onde Jerusalém foi destruída, no ano 70, a invasão ocorreu através de legiões islâmicas, muçulmanas. O povo do príncipe que há de vir, na verdade, eles eram de origem árabe, os descendentes de Ismael. E esse povo, o príncipe vem desse povo. Não é o príncipe do líder do povo que há de vir, é o príncipe do povo que há de vir, mas isso já é outro assunto e eu também já tratei em outro vídeo. Então, trago esse esclarecimento para você, que você possa crescer em conhecimento e agora entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala de Apocalipse, capítulo 17. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.